Olá, sou Bruno Martucci do Película Digital, sou crítico de cinema e eu também estou aqui no TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar muito de networking. E uma das pessoas chaves para esse assunto é esse grande empreendedor, Horácio Corradome, que é presidente também de associações de classe, e eu queria que ele falasse um pouquinho, fala da sua trajetória profissional, fala da entidade também. Vamos lá, um prazer estar aqui, um abraço aí a cada um de vocês que nos assiste hoje, né? E assim, viu, Kenny, eu comecei muito cedo, então com 11 anos eu comecei já a me interessar por tecnologia. Já era empreendedor? Já fazia de tudo, né? Instalava alarme, fazia as coisas para ter o meu dinheirinho. Certo. E aí, aos 14 anos de idade, eu comecei a dar aula já. Ok. Olha que bacana, em cursos de informática, né? Certo. E aí a minha trajetória foi crescendo. Aos 15 anos eu fui um desenvolvedor de sistemas. Aos 16 eu montei a minha primeira empresa, eu tive que ser emancipado. Aos 17 eu já era emancipado, então eu casei. Aí todo mundo fica, pô, mas casou tão cedo, né? Mas aos 19 anos eu tive meu primeiro filho. Então, se fizerem as contas, não teve nada de errado, não. E aí o que aconteceu? Eu sempre despontei nessa área, né, de empreendedorismo. E sabia que a tecnologia ia crescer. Ia crescer. Chegou um momento que eu tinha 25, 26 anos, eu já tinha 8 empresas. Ok. Então eu tive empresas em shopping, em restaurante, eu tive distribuidora de informática, eu tive loja de usados, móveis de escritório, né? E eu cheguei a ter uma indústria também. Então, aos 25, 26, 27 anos, foi o meu auge. Tá? Só que o pessoal que está falando, não, então ele deve ter, sei lá, nascido rico, indo na Mega Sena. Não, foi esforço mesmo. E teve noite que você acabou não dormindo, né? Sempre, né? Como empreendedor, realmente não é fácil. Mas, desde pequeno, eu sempre fui autodidata. Então, eu não ficava esperando. Meus pais tinham uma família sem muitos recursos, não tinham conhecimento, nem estudo, para você ter uma ideia. Só que eu queria ter os meus negócios. Então, eu comecei a desenvolver, né? Mexer com eletrônica e tudo mais. Então, eu falo que eu comecei do zero e hoje, graças a Deus, eu estou muito bem. Né? Parabéns. E aí o que aconteceu, né? Em 2007, eu cansei com todas as empresas, eu resolvi fechar todas de uma vez, para investir só num sistema, que eu acreditava muito, que a internet estava muito forte, né? Certo. E aí eu montei Mas um você fez sistema. bem, porque assim, ó, você vê, até bancos que a gente nunca achava que ia fechar, os bancos estão fechando, agências. Exatamente. Né? E todas aquelas lojinhas, aquelas coisas que o e-commerce está devorando. Então não pode ser fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar resultado diferente. Tem que pensar diferente. É isso aí. Então a inovação tem que estar na veia. Certo. A criatividade hoje é mais importante ainda que a inovação. Sim. Né? E nós ainda estamos num momento que eu falo, né, empresário, se você der um bom atendimento, parece que já é um diferencial hoje. Porque eles atendem tão mal, né? Exatamente, Isso, você falou uma coisa assim, fundamental. Eu cresci na área de atendimento e a gente sempre fala o seguinte, tem que tratar bem os clientes, mas na prática a gente vê que isso ainda está engatinhando. Não acontece, né? Mas em 2006, 2007, para você ter uma ideia, eu fechei todas, ninguém acreditou, porque eu era líder no mercado lá. Né? Então eu sempre fui aquele cliente que todo mundo queria ter. Né? Mas tudo bem, cansei mesmo, eram muitos funcionários, a gente tinha em torno de 200 funcionários, e você sabe, né? Não, eu sei. Dá muito trabalho. Aí o que aconteceu? Resolvi investir só num sistema onde é uma coisa que não existe, né? Não é um produto. E meu pai sempre brigava comigo, você é doido, melhor comprar e vender. Mas não. Aí eu investi um ano sofrido mesmo, investindo em programadores, né? Só que no final da história deu tudo errado.
E eu investi tipo 2, 3 milhões e tive que jogar fora. Aí ele falou, tá vendo? Eu falei, né? Aí eu não desisti e persisti. Até que chegou uma hora que o sistema surgiu. E o sistema era para quê? Para o empresário utilizar. Para o empresário ver o que está acontecendo na empresa dele. E aí foi onde eu comecei a ter o meu primeiro desafio. Falar com o empresário. Então, E convencê-lo de que aquilo faria bem para a empresa dele. Essa é a parte mais fácil. Porque qual empresário não queria saber o que acontece na empresa dele? Né? Quem está conversando com quem, e-mails, cópias de e-mails e tudo. Então é um sistema que veio para fazer a segurança. E até o seguinte, né? Tem trabalhos repetidos que poderiam ser evitados, né? E os controles também, né? Todos. Exato. Só que nesse boom da internet, viu, Kenny? A internet veio com tudo, só que não tinha um controle. Né? Então, logo que o sistema ficou pronto, eu comecei a trabalhar, coloquei o sistema numa empresa, numa indústria de um amigo meu. Ele ligava para mim e falava assim, Horácio do céu, isso aqui é um videogame para mim. Eu ia embora às 7 horas, agora eu vou embora às 10, porque eu consigo ver tudo que está acontecendo, quem está me traindo dentro da empresa, vendedor passando cliente para outra empresa, o sistema pegava tudo. Aí começamos a implantar o sistema em câmaras, em um monte de empresas, até em prefeituras, porque ele controlava a banda, né? Ou seja, deixava assim uma velocidade maior para um departamento, menor para o outro, ou seja, o controle total. Entendi, tráfego mesmo. Exato. Né? Aí, uma vez esse meu amigo me liga e fala assim, Horácio, vem conversar comigo. Aí eu fui lá. Aí ele falou, Horácio, eu separei. Falei, por quê? Seu sistema. Eu falei assim, como assim? Me desculpa, né? Ele, não. Se não fosse seu sistema, eu não ia pegar minha esposa que estava me traindo. Eu peguei no sistema. Ela me traía embaixo do meu nariz. Aí ele falou, não, graças a você, o negócio é bacana. Mas tudo bem, isso daí é o sistema, né? Sim. Agora, para chegar do empresário, eu formei um time que ligava, né? Telemarketing, tudo. Sim. Quando chegava no empresário, que é difícil porque tem a secretária, Exatamente. e a secretária barrava, não deixava. Né? E quando conseguia, o que acontecia? Era muito engraçado, né? O sistema era para o empresário. Só quando eles entendia que era de TI, ele passava para o TI, para a informática. Porque ele falava, não, eu não entendo nada. E aí o TI se sentia ameaçado, nós podemos colocar aqui. Pronto, não colocava. Então essa era a dificuldade que eu sentia. Porque do outro lado, o empresário não quer ter o controle de tudo de uma forma simples e rápida. Todos, né? Sim, principalmente os caras dono da empresa. Foi aí que eu resolvi fazer a primeira reunião só com empresários. Foi lá em Mogi das Cruzes, eu coloquei 300 empresários para fazerem network. O duro foi chamar todos, né? Ninguém Tem que ter acreditou. um chafariz, né? Ninguém acreditou. Mas como eu tinha muito tempo de mercado lá e sempre estava em alta, Sim. eu comecei a chamar os amigos. Aí os amigos vieram, trouxeram outros, e quando nós fomos ver, tínhamos 300 empresários no clube de campo. E foi a primeira rodada de negócios que eu criei. Foi fantástico, das 8 às 20, empresários trocando ideia, informação, né, divulgando o seu produto. Seu Aí serviço. saiu a ideia da associação? Não, aí foi a rodada, né? Empresários Brasil, exato. Sim. Então, aí foi formatada a Empresários Brasil definitivamente, porque começou o encontro de empresários. Né? E foi um sucesso. Tinha empresário que falava assim, Horácio, eu estou sem voz. Porque passar das 8 às 20 falando... Não, e também é o seguinte, aquele medo que ele tinha dos concorrentes em si foi minimizado, né? Praticamente não existia concorrência. Exato, né? mas na cabeça Parceria. tinha. Parceria, Entendeu? entendeu? Os concorrentes não participaram. Tem gente que falava assim, fulano vai, então eu não vou. Ou seja, deixou uma oportunidade passar. Sim. E muitos empresários que compravam peças, por exemplo, de outro estado, depois me relataram, Horácio, eu não sabia que no meu bairro tinha um fabricante de peças que eu tinha que mandar buscar, né? Graças a esse network. Graças a essa reunião. Se não tivesse essa rodada, não ia ter isso. Então é muita coisa bacana que essa rodada
ele propicia aí para todos, né? Empresário que estava lá pensando em fechar o negócio, chega lá, começou a ter clientes, né? Então, ao invés de fechar, começou a alavancar. Perfeito. Então, o network é fundamental. E eu deixo aí minha primeira dica, né? Sim. O empresário, não interessa a área que você esteja, se você não tiver o networking, para quem que você vai divulgar o seu produto? Para quem que você vai vender? Para quem que você vai fazer uma proposta? Exatamente. Né? Então, o network é fundamental em qualquer momento da vida de um empresário. Tá? Então, abrir uma empresa, se não tiver networking, quem que vai lá? Verdade. Não é verdade? Agora, se ele tem networking, ele começa a chamar. Exatamente. E as pessoas vão para, né, olhar, ver, e aí de cada 10, 15 pessoas que vão lá, talvez fechem um negócio. Exatamente. Por isso que o network tem que ser grande, né? Então, quem tem o maior número de pessoas, contato, relacionamento, hoje não vai sofrer tanto. Agora, aquele que fica só na dele, né? E geralmente são os técnicos, engenheiros, advogados, pessoas muito inteligentes que têm uma ideia, aí lança, e aí monta uma empresa, quando vai ver, a ideia é boa, o produto é bom, o serviço é bom, só que ele não tem para quem. E precisa desse brainstorm também, né? Exato. Agora você fez isso em Mogi. Tem um empresário do Brasil em São Paulo também? O que aconteceu? Em Mogi ficou pequeno, né? Nós fizemos várias rodadas lá, chegou uma hora que eu falei, não dá mais, então vamos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, criamos também, encheu, né? Teve dia que eu fiz 3 rodadas num dia. Puxa vida. Né? Nós ultrapassamos a marca hoje de 1000 rodadas de negócio. Parabéns. É um negócio gigante. E hoje nós fazemos rodadas setorizadas, né? Então, para indústria, né? Exato. Então, para compradores de indústrias, empresas grandes, com médios empresários que têm produtos e serviços para vender. Eu sou responsável pelas rodadas da ESF, que é o Encontro Setor de Feiras e Eventos. Ok. Eu faço rodadas internacionais também. E não é só aqui. Eu faço hoje rodadas lá de São Luís do Maranhão até Porto Alegre. Então, você é corajoso também, né? O nome Empresários do Brasil fez jus. Sim, perfeito. Né? Então é um negócio assim muito bacana. Só que tem uma coisa, viu, Kendi? Muita gente também tem a sua empresa, seu produto, seu serviço e não sabe falar dele. É verdade. Você pergunta, né? Parece que fala assim, olha, quanto mais você falar, mais o concorrente vai descobrir de você. Então, é um tabu que precisa ser quebrado. Mas é uma coisa que hoje já não vale mais, nos dias de hoje você tem que ser empresa aberta, não só física, mas na internet, tudo, né? Ainda tem aquele negócio, né, que o empresário diz, poxa, eu não treino meus funcionários, porque eu treino, ele fica bom, ele vai para o concorrente. Exatamente. Ou ele vai crescer? Ele vira um empreendedor a fazer concorrência comigo. Exato. Mas isso é natural do mercado. Natural. Né? E quanto mais pessoas boas a gente tiverem, é melhor. Exato. Só que aí tem aqueles que realmente são do passado, vai? Uma geração, né, uma mentalidade do passado. Porque hoje, quanto mais ele ganha, mais ele treina, mais esse funcionário vai gerar para ele. Exato. Ele mais saber aproveitar. O nome dele cresce, a empresa Exato. dele cresce, é verdade. Só que aí, esse funcionário, uma hora, ele também vai sair. Porque Sim. se esse empresário hoje é empresário, ele já trabalhou com alguém que ele também cresceu e saiu. É verdade. Né? Então isso daí é natural, é igual filho, né? Sim. Você tem um filho, você não tem aquele more e você chega uma hora que ele tem que trilhar o seu caminho. Então essa mentalidade realmente tem que mudar. Agora, quando você chega e fala assim, o que você faz? O contador geralmente, né, fala assim, eu abro empresa, fecho empresa, faço todo o recolhimento aos impostos para ele pagar. Ou seja, avisa quando vai vencer o boleto que você tem que pagar para ele. Exato. Só que ele não fala nada que ninguém sabe. Essa é a diferença. Ele não sabe falar do negócio dele. É igual perguntar para um açougueiro, né? O dono de um açougue. O que você faz? Eu vendo carne. Tenho lá carne bovina, suína, aves. Eu tenho picanha contra filé, alcatra. O que ele falou que a gente não sabe? Aí muitos deles reclamam, poxa, eu não consegui fechar negócio. Engraçado, por que o seu concorrente, né, ou o
um outro empresário do bairro, né, é isso. do outro segmento consegue vender? Porque ele sabe trabalhar um diferencial. Então, isso eu falo para você, o diferencial é tudo. Né? Então, se você chega e fala assim, contador, o que você faz? Olha, eu faço o que todos os contadores fazem. Só que, além disso, como eu tenho muitos clientes, eu faço um café toda semana para fazer vocês fazerem negócio. Eu consigo, né, recuperar tributos. Eu vou fazer um trabalho que você pague sempre o menor imposto. Ou seja, tem que ir de um outro jeito. É verdade. Né, trabalhar um diferencial. Se não, né? Horácio, e como que as pessoas fazem para entrar no Empresários Brasil? Então, é só entrar no nosso site, né, empresariosbrasil.com.br. Lá tem os produtos, tem os eventos. Então, hoje o que nós fazemos? Eu falo que nós somos um networker profissional. Né? Então, tem muito empresário que contrata Empresários Brasil para quê? Para falar com empresários que ele tem interesse. Horácio, você consegue me conectar com o presidente de uma empresa aí? Né? De norte a sul do país. Nós conseguimos. Tá? Horácio, eu preciso que você me indique arquitetos, ou engenheiros, ou dentistas. Então nós temos a rede de relacionamento. Essa rede e nós conseguimos indicar. Nós fazemos um trabalho já grande, que é a caravana, né, para a indústria de tintas Ibratim. A Ibratim tem mais de 45 anos e contrata a gente para a gente levar em um ônibus de turismo, né, de 20 a 30 pessoas de cada vez. Só que aí vai uma turma de arquiteto, vai uma turma de engenheiro, de pintor, de síndico, e eles não abrem mão desse trabalho. Por quê? Porque o cliente indo lá, conhecendo, dá um resultado muito grande. Sim, e vai conhecer coisas que ele não sabia também, porque não faz parte do dia a dia. Exatamente. E aí a gente mentora também os empresários. Então tem empresário que não sabe qual que ele faz. Ele não tem ideia de como crescer. Ou ele tem um bom produto e serviço e de repente ele quer franquear. Só que ele não sabe franquear. Sim. Né? Então tudo isso nós orientamos também e damos mentoria. Parabéns, meu amigo. Nós estamos nos minutos finais, quero que você volte outras vezes. Você pode falar teus contatos, redes sociais, nós vamos escrever também? Tá. Então é só você seguir no Empresários Brasil Oficial, né? @Empresários Brasil Oficial, e tem o @Horácio Kuradome. Lá você vai entrar e você vai ter muitas informações. Inclusive, eu lancei alguns e-books que nesse mês de novembro, né? E talvez a gente estique um pouquinho mais até o final do ano, totalmente gratuito para o empresário. Parabéns. Então, o empresário que não sabe, de repente, o que é o networking, ele vai ler o e-book e ele vai aprender muito. O empresário que não sabe falar do seu negócio, a mesma coisa. Né? Nesse e-book tem instruções, né, de como ele se apresentar rapidamente de maneira assertiva e gerando mais resultado. Tá ótimo. Então é isso aí. Prazer em estudar? Prazer é meu. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Horácio Kuradome, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Legal.